Bom dia, meus irmãos, graça e a paz do Senhor seja sobre nós mais uma vez nessa manhã. E hoje nós estaremos dando continuidade ao estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo de número 5. Segunda Coríntios 2, nós vamos fazer a leitura do versículo 5 até o versículo 11. Vamos nos concentrar nessa porção. Na minha Bíblia, hoje eu utilizarei a nova versão internacional. Então na minha Bíblia tem um subtítulo: Perdão para o pecador. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Vamos mais uma vez orar nessa manhã. Senhor Deus, queremos te agradecer por este domingo que o Senhor nos dá, pela oportunidade que temos de meditar em Tua Santa Palavra. Senhor, pedimos a orientação do Teu Santo Espírito para podermos compreender aquilo que esse texto nos traz, e principalmente trazer aplicações à nossa vida, não somente como indivíduos, mas principalmente como teu corpo. Assim que oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, primeiramente eu quero reler o versículo de número 5, para que a gente faça toda uma introdução. Afinal de contas, esse texto não tem, dentro daquilo que podemos ver durante essa semana, que não foi fácil, foi bastante corrida, mas deu para a gente perceber que não há unanimidade quanto à identificação do alvo desta carta, desta orientação, desta exortação de Paulo. Então o versículo 5 nos diz: se um de vós tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. Veja só, quanto à identificação deste ofensor aqui relatado, essa pessoa que tem causado tristeza, não somente a Paulo, mas à igreja de Corinto, e aí ele coloca, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês, porque se ele falasse que era apenas a ele estaria sendo demasiadamente severo, levando para a carta uma questão puramente pessoal. Mas ele mostra que a ofensa, a tristeza, é causada de forma coletiva. Mas quanto à identificação desse ofensor, nós temos que, pelo menos algumas notas de rodapé de Bíblias que eu consultei, falam de modo categórico que este ofensor de 2 Coríntios 2 não é o mesmo de 1 Coríntios 5, que nós já vimos
há um bom tempo atrás. Então, por exemplo, a Bíblia de Estudo NVI, que eu utilizei como texto base, diz que não há possibilidade de relação entre os dois textos. Para ter uma segunda leitura em outra versão bíblica, sendo agora revista e atualizada, consultando a Bíblia de Estudo de Genebra, a mesma coisa. Não há possibilidade de relação entre os dois textos. Só que aí a gente vai para os comentaristas, como diz pastor James, são os doutrinadores. E aí como questioná-los? Fica um pouco mais complicado. Neste exemplar aqui, que é o comentário homilético do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai ser categórico e afirmar justamente o oposto, que o mesmo ofensor de 1 Coríntios 5 é retratado em 2 Coríntios 2. Então já ficou um pouco complicado para a gente fazer uma definição. Como se não bastasse, vem o que está sendo utilizado majoritariamente aqui nos comentários. Tanto o pastor Ron já citou, o pastor Jamerson também, e agora chegou minha vez também de falar sobre ele, Simon Kistemaker. Nesse comentário ele diz praticamente a mesma coisa de Hernandes Dias Lopes. O quê? Que há inúmeras marcas semelhantes entre 1 Coríntios 5 e 2 Coríntios 2. Ele diz que essas marcas não podem ser desprezadas quando da exegese do texto. Só que ele também fica um pouco dividido. Na sua conclusão ele vai dizer simplesmente o seguinte: não existe prova suficiente para dizermos que é a mesma pessoa, mas também não há prova para impossibilitar a relação entre elas. Ou seja, ele não ajudou a gente. De qualquer forma, considerando que ele diz que existem marcas suficientes para haver uma relação, e que essas marcas não podem ser desprezadas na exegese do texto, então nós temos duas Bíblias de estudo, que são bem reputadas, e dois comentaristas que têm visões opostas. E no 2 a 2 eu prefiro também não me posicionar. Não sou eu que vou dar esse voto de Minerva do estudo. Mas em alguns momentos os irmãos vão perceber que o andamento que vai ser dado é como se assim ele fosse. Didaticamente vai se tornar mais compreensível a gente relacionar aquele que tinha pecado antes e havia sido disciplinado com aquele que agora vai ser readmitido à comunhão da igreja. Então, para efeitos didáticos, a gente vai tomar esse caminho, que não quer dizer que eu estou afirmando categoricamente isso, que se Hernandes Dias Lopes, Simon Kistemaker e outros não fecharam, não sou eu que vou fazer. Mas veja só, eu vou tomar como base esse comentário para apresentar aos irmãos nessa manhã 3 pontos de vista sobre essa identificação do ofensor, para que a gente fique ainda mais inteirado a respeito disso. Talvez você pense, por que a gente vai ver 3 pontos de vista se não existe uma coisa fixa, não existe uma coisa definida? É justamente para que você veja a dificuldade, você sinta a dificuldade da gente chegar exatamente à mensagem que esse texto traz. Quando a gente se senta no meio de alguns livros, pelo menos 5, 6, 7, para chegar a extrair a mensagem de um texto, muitas vezes a gente se vê nessa situação de que um comentarista diz algo e outro é taxativo em falar exatamente o oposto. Nesse momento, o que a gente faz? A gente apenas vai juntar todas as informações que tem e apresentar aos irmãos aquilo que é falado, ou seja, aquilo que tem algum fundamento. Se é o totalmente correto ou se deve ser desconsiderado, a gente não pode fechar a questão, mas é aquilo que existe alguma forma de enxergar fundamento nisso. Ou seja, essa leitura, essas 3 leituras não podem ser colocadas como uma interpretação incorreta. Por isso elas podem ser tranquilamente consideradas. Se você escutar alguém pregando nessa passagem e tiver qualquer uma das 3 formas de visão, você pode considerar e meditar na passagem sem problemas. Então, o primeiro ponto de vista que é apresentado nesse comentário mostra que os estudiosos que consideram
1 Coríntios como sendo a carta severa, aquela que o pastor Jamerson falou em 2 Coríntios 2, versículo 3, na outra semana, identificam esse homem que cometeu imoralidade em 1 Coríntios 5 como sendo o homem que causou tristeza, recebeu punição, arrependeu-se e buscou perdão em 2 Coríntios 2, de 5 a 11. É a mesma pessoa. Lembrando, eles acham que 1 Coríntios é a carta severa. Essa que foi trabalhada semana passada. Então, quando os membros da igreja excluem alguém por um pecado flagrante, só vão abrir a porta para a readmissão desta mesma pessoa quando há um arrependimento sincero. Então é isso que nós vemos. Então, segundo esses estudiosos que veem 1 Coríntios como uma carta severa, o mesmo pecador lá de 1 Coríntios 5 causou tristeza, não só a Paulo como a comunidade toda, recebeu a punição, ou seja, foi disciplinado, depois ele se arrependeu, e com o fruto desse arrependimento ele busca o perdão da igreja. Mas a gente vai ver também de Paulo, porque nós temos dois ofendidos, Paulo e a comunidade, né? Sem falar no primeiro, Deus, porque todo pecado primariamente é contra Deus. Buscando esse perdão, então ele vai ter a oportunidade de ser readmitido, mas essa readmissão somente porque a comunidade entende que o arrependimento foi sincero. Segunda forma de ver, outros estudiosos pensam que a carta severa vai ser aquela que Paulo escreve entre 1 Coríntios e 2 Coríntios. Quem esteve aqui semana passada deve lembrar que o pastor James falou em 4 cartas. A primeira carta não seria 1 Coríntios, uma carta que se perdeu, o pastor Ron também falou sobre isso. A segunda seria 1 Coríntios, a carta severa seria a terceira, que também não está em sua totalidade, e a quarta seria 2 Coríntios. Então, essa, por exemplo, é a forma de ver de Simon Kistemaker, quando apresenta a introdução da carta. Então, a opinião desses é que alguém na congregação havia ofendido Paulo quando o apóstolo fez a sua segunda visita. Eles não têm certeza qual o teor da ofensa, em que essa pessoa ofendeu Paulo. A certeza é de que ela afetou a igreja de tal modo que fez com que a maioria dos membros acatasse a decisão de discipliná-lo. Então veja, havia um pecador dentro da igreja. Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 5 da primeira carta, dizendo: meus irmãos, não é boa a vossa jactância. O pecado que há entre vós não é motivo de orgulho. Vocês precisam tomar uma atitude. Eu, de longe, já o entreguei a Satanás. Vocês devem agir de modo semelhante. Ou seja, deveria haver uma conformidade entre a orientação de Paulo e a atitude dos irmãos. Então, a ofensa gerada foi tão grande posteriormente por esse outro irmão nessa segunda visão, que da mesma forma que foi punido o primeiro, vai ser punido o segundo ofensor. E aí as medidas para puni-lo estão lá em 2 Coríntios 2, versículo 6, e ele diz inclusive que a punição imposta foi suficiente, ou seja, os irmãos não foram relapsos na aplicação da disciplina. Quando esse homem se arrepende, então Paulo o perdoa e vai insistir com a comunidade para que o perdoe também e o reafirme. Essa expressão que ele utiliza no versículo 8: portanto eu lhes recomendo e que lhe reafirmem o amor que tem por ele. Você só pode reafirmar algo que uma vez você já afirmou. Então, reafirmação ou confirmação são palavras utilizadas pela segunda vez. Na primeira seria afirmar. Então, esses irmãos muito provavelmente viviam em harmonia e em amor para com essa pessoa quando da ofensa. Não quer dizer que eles deixaram de amar quando puniram, pelo contrário. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão da disciplina.
o que é que ela significa para a vida da igreja. Mas Paulo está dizendo assim: reafirmem que o que vocês fizeram era buscando o bem dele, reafirmem que vocês o amam e que vocês o perdoaram como eu também perdoei. Então, essa é a segunda visão. Terceira, alguns estudiosos dizem que depois que Paulo escreveu 1 Coríntios, ele faz uma breve visita a Corinto, mas ele é mal acolhido e é ofendido por uma pessoa. Paulo então vai retornar a Éfeso e escreve a carta severa. Esses estudiosos sugerem que o pecador de 1 Coríntios 5 é a mesma pessoa que vai afrontar e ofender Paulo em 2 Coríntios 2. O homem não se arrepende, veja essa visão, não se arrepende depois que a congregação recebe a orientação de expulsá-lo, e ainda ataca Paulo verbalmente durante essa segunda visita. Então, entre o perdão e entre a colocação da disciplina e o perdão de Paulo, haveria uma breve visita na qual este mesmo ofensor atacou Paulo verbalmente, por não acreditar que tinha sido justa a punição anterior. Então, já se dá para entender mais ou menos como seria a ofensa, qual o teor dessa ofensa. Então, Paulo vai escrever a carta severa, que já foi citado aqui, provavelmente Tito entrega aos Coríntios, e por intermédio de Tito, Paulo vai saber da notícia de que a igreja tinha saudades dele, Paulo não, dele, do ofensor, e expressa profunda tristeza. A gente vai tocar nesse assunto daqui a pouquinho. Por que Paulo recebe a notícia de que a igreja tinha saudades do ofensor e não dele, Paulo, pastor da igreja? Eu vou entrar mais profundamente nesse tópico, mas só para a gente relembrar. O pastor Ronaldo falou aqui há 2 semanas de uma frase que é bastante característica desses irmãos de Corinto, que está lá no finalzinho da segunda carta, quando eles dizem que para eles Paulo tinha uma presença fraca e um discurso desprezível. Se eu tenho alguém comandando a comunidade que eu frequento, a qual eu sou filiado, mas eu considero como de presença fraca e de fala desprezível, eu vou sentir saudade dele quando ele se ausentar? Não. Então, quando Kistemaker fala sobre a saudade que havia na igreja, era do ofensor. Era um certo movimento entre os irmãos de dizer: coitado, foi punido tão severamente, nós temos saudade dele, ele está fora da comunhão dos santos, queremos que ele seja readmitido, estamos tristes por conta disso. Essa é a ideia da terceira visão. Então, como eu falei anteriormente, Kistemaker vai concluir que mesmo que sejam marcantes as semelhanças, e você pode ver que das 3 visões, 2 pendem para ser a mesma pessoa, nenhuma prova que as 2 sejam o mesmo indivíduo. Não existe nada categórico, nada explícito nos textos que diga que é a mesma pessoa. Por outro lado, não há prova que torne impossível essa identificação. Depois dessa introdução, para a gente perceber a dificuldade de entender quem é a pessoa que está gerando a discussão, agora a gente entra na discussão em si. O versículo 5, que diz: se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês, ou seja, Paulo reconhece que não são todos que estão tristes com a situação. Esse versículo revela uma tensão emocional. A ideia que Paulo quer buscar aqui, expressar, é que certo homem causou tristeza, não somente a ele, enquanto pastor da igreja, enquanto líder da igreja, mas a boa parte da congregação. E aí, a gente precisa entender o seguinte: em todos os momentos em que um pecado é exposto na igreja, existe incômodo, existe algo desconfortável
Por quê? Porque alguém também será exposto, porque o pecado foi cometido por alguém. Então, pecado exposto, alguém também será exposto. Se eu sou favorável à punição a esta pessoa, eu posso me sentir desconfortável com as consequências que isso vai ter. Se eu sou desfavorável à punição a essa pessoa, eu também ficarei desconfortável com a própria pessoa. Porque, entenda, tudo isso aqui foi resolvido numa assembleia. Pessoas estavam reunidas, de posse da orientação de Paulo, para falar a respeito de um pecado que havia na igreja e não poderia perdurar. Irmãos estavam conscientes da gravidade do pecado e da necessidade da disciplina. Outros estavam complacentes com a situação e também mais afeiçoados à pessoa que havia causado essa tristeza. Então elas temiam pelo corte da amizade com essa pessoa. É fato que quando você repreende, pode ser seu filho, pode ser seu aluno, pode ser seu irmão, existe um certo sentimento de corte, de ruptura, mesmo que momentâneo. A própria palavra fala que a disciplina, num primeiro momento, causa tristeza, mas depois vai trazer a saúde da igreja e vai trazer a restauração ao pecador. Então existe uma ruptura óbvia, mas essa ruptura precisa ser com o pecado, não com as pessoas. Quem disciplina, ou quem orienta a disciplina, no caso Paulo aqui, não quer o mal deste pecador, pelo contrário, quer que ele retorne à sua condição de servo santo do Senhor. E obviamente que as pessoas que pensavam contrário à decisão de punir este pecador achavam que Paulo estava sendo severo demais e que aquele pecador merecia ser tratado com amor e não com disciplina. Aí está o grande erro: amor e disciplina caminham de mãos dadas. A disciplina é um ato responsável de amor de Deus para com seu povo e da igreja de Deus para com seus membros. Isso precisa ser entendido. Então, nem todos estavam afetados pela tristeza da situação, porque não entendiam como sendo condizente a atitude de Paulo para com o pecador. Só que aqui a gente pode enxergar que a presença desse pecador afetava toda a congregação. Mesmo que eu fosse favorável a ele, a presença dele vai me afetar, porque justamente eu vou começar a entrar em conflito com aqueles que são favoráveis à sua punição. Eu vou ser o defensor, o advogado do diabo da história, enquanto outros majoritariamente já estão decidindo pela punição. Eu vou ser visto como diferente, como ele está sendo visto como diferente. Eu vou ser também alvo de comentários e sanções pela parte daqueles que consideram que Paulo acertou. Posso até ser considerado menos espiritual, menos, digamos assim, menos consciente do que a palavra de Deus nos exige enquanto cristãos. Paulo queria mostrar para aqueles irmãos que a presença daquele pecador afetava a congregação num sentido muito semelhante ao que está lá em 1 Coríntios 5: um pouco de fermento leveda toda a massa. Entenda nessa manhã que não precisamos que um grupo inteiro da igreja peque para que a igreja sofra. Eu preciso de um pecado, de uma pessoa, para que a igreja comece a sofrer. E o que de fato vai minando a força da igreja, vai matando a igreja espiritualmente, não é a falta de conformidade ou de combinação dos irmãos que vão para a assembleia
uns querendo punir, outros não querendo punir. Na realidade, o que vai matando a igreja é aquele pecado que não está sendo tratado de forma nenhuma. Nós vamos discordar em muitas coisas. A vida é toda feita de decisões, e decisões coletivas geram discussão, geram problemáticas. Isso é totalmente comum. Na sua casa, com 2, 3, 4 pessoas, você vai ter problemas para decidir determinadas coisas. Numa comunidade com mais de 100 pessoas, muito mais. Porém, não dá para deixar as coisas para amanhã. Não dá para deixar o pecado se enraizar na vida da igreja. Nós não podemos permitir que isso se torne alvo de orgulho ou alvo de louvor por parte da igreja local e das outras igrejas. Pelo contrário, qualquer caso de pecado deve ser tratado e ser colocado como exemplo para que não se faça mais isso. Em alguns momentos vai ser como pegar na mão de uma criança e dizer só essas palavras: não faça mais isso, é errado. Em outros momentos é como se a gente precisasse, durante um certo tempo, colocar uma pessoa encarcerada, para ela refletir um pouquinho acerca daquilo, porque o seu pecado foi muito grave e ela precisa estar afastada um pouco. Mas é fato que depois da pena paga, as portas do cárcere se abrem. E a liberdade, no caso do cristão, alvo do amor e da graça de Deus, não é condicional, é incondicional. Porque ele vai ser liberto não de uma pena estatal, mas liberto do pecado. Daí a necessidade de uma disciplina bíblica, de uma disciplina coerente, que busque não somente a glória de Deus e a restauração do pecador, mas a manutenção da pureza da igreja. Então, embora alguns membros permanecessem indiferentes, não quisessem punir esse ofensor, a maioria entendeu a severidade do caso e acatou a decisão de Paulo. Sendo assim, puniu aquela pessoa que havia afrontado, como eu falei, primeiramente a Deus, em segundo lugar a Paulo. A igreja enxerga a sua responsabilidade e toma as medidas apropriadas. Versículo 6 diz o seguinte: a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Versículo 7 diz: agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. A maioria dos crentes de Corinto concordou com essa medida disciplinar. Mas, como costuma acontecer, o ofensor tinha simpatizantes. Por que eu digo como costuma acontecer? Sempre vai haver, no meio de um grupo, alguém que acha que a disciplina, de forma alguma, é um ato amoroso, e que a repreensão sempre vai ser uma atitude desmedida, porque nós somos cristãos e a nossa marca maior é o amor. Veja, dentro da sua casa, você que é pai e mãe, você deixa seu filho fazer tudo que ele quer? Óbvio que não. Na escola, nós professores, corpo técnico da escola, deixamos os alunos fazerem tudo que eles querem? Não. Você, enquanto profissional, na sua empresa, no seu ambiente de trabalho, você pode fazer tudo que você quer? Também não. Eu costumo dizer isso para os alunos que querem sair da escola mais cedo, antes de uma prova. Mas eu não quero fazer a prova. Eu disse, eu também já queria estar em casa. Perto do horário do almoço eu queria estar em casa. Só que a gente não pode fazer o que quer, a gente tem que fazer o que precisa, o que é necessidade. A gente precisa fazer aquilo que é nossa responsabilidade. A gente vai ensinando de pequeno até chegar numa vida adulta e perceber que todos aqueles ensinamentos realmente fizeram efeito. Isso é com o crente também. O novo convertido precisa ser discipulado a ponto que ele chegue mais na frente com a maturidade tal que ele entenda que em determinados momentos é sim necessária a disciplina.
para o seu bem, em amor a Deus, a sua palavra e a Ele. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente, tem um limite. Do mesmo jeito que tem um limite para as nossas ações, há um limite também para as punições referentes a elas. Eu sei que a gente não abraçou muito aquela ideia da lei da palmada. De fato, ela é bizonha. Mas a gente sabe que também não pode bater tão forte que espanque uma criança. Ou seja, é necessário não fustigar a vara, mas também a gente não pode tomar uma proporção tão grande nessa punição que a gente venha fazer com que os filhos se exasperem, se irem e, provocando essa ira, percamos a afeição deles. Efésios 6 vai nos mostrar isso. O filho tem que honrar pai e mãe, tem que ser obediente a ele, mas o pai não pode provocar ira. A ideia não é vingança, a ideia é restauração. E aí, quando Paulo diz a punição é suficiente, é dizer, meus irmãos, chegou a hora de que essa punição agora vai dar lugar ao perdão. Essa pessoa que está afastada de nós, agora precisa estar conosco. Então, nesse contexto, Paulo vai dar maior ênfase à responsabilidade da igreja do que ao arrependimento do ofensor. Qual é o papel da igreja? Disciplinar o ofensor. Se o ofensor se arrepende, qual é o papel da igreja? Perdoar o ofensor e readmiti-lo. Mas se o ofensor não se arrepende, cessa a responsabilidade da igreja. Quando ele é reincidente, quando ele é um pecador, quanto mais a palavra nos diz em Mateus 18, considerai-o como publicano, considerai-o como descrente, como ímpio. Mas se ele dá ouvidos à instrução, se ele dá ouvidos à repreensão, ganhamos um irmão, ganhamos ele, e também ganhamos o favor do Senhor, porque a presença de Deus vai sendo afastada do seio da igreja, quanto mais o pecado vai entrando. Queremos tanto as bênçãos de Deus, mas não podemos querer também que o pecado habite juntamente com as bênçãos de Deus. Então a congregação vai reconhecer que, além de censurar o pecador, ela agora precisa estar pronta para readmiti-lo. Por quê? O versículo 7 diz que ele não pode ser dominado por excessiva tristeza. Ele se arrependeu. Para sair da punição para o perdão é necessário uma palavra: arrependimento. Só que essa palavra engloba uma grande quantidade de atitudes. Dependendo da causa da ofensa, é fato que a gente não vai conseguir perdoar tão facilmente. E não conseguindo perdoar tão facilmente, a dificuldade em readmitir também será ainda maior. Mas a ideia é que, se a punição foi suficiente, porque atingiu o seu objetivo, o arrependimento, agora nós também temos que ser suficientes para oferecer o perdão e novamente estender a destra de comunhão a esse irmão faltoso. Então, Paulo vai aconselhar os seus leitores a serem misericordiosos. Se nós errarmos, o que nós vamos querer primeiramente? O que é que nós vamos pedir primeiramente? Quem erra, pede perdão. Mas não só pedir perdão. Qual é a segunda atitude de quem erra depois de pedir perdão? Pedir uma segunda chance. Perdão sem segunda chance não é perdão. Por quê? Porque de fato eu não esqueci. Eu vou sempre dizer, eu perdoei mais naquele dia, a congregação perdoou mais naquela época, quando Paulo veio, a congregação perdoou mais as palavras que ele falou contra Paulo, a congregação perdoou mais o comportamento dele. Enquanto existir esse ranço,
enquanto existir essa mágoa, essa lembrança, não dá para readmitir, não da forma correta. A gente precisa compreender que as coisas dentro da casa de Deus e na nossa vida cristã não podem ser feitas pro forma, para inglês ver. Precisam ser feitas para que Deus seja glorificado através de cada uma delas. Então, se é para perdoar, tem que perdoar de fato, de todo coração. Se é para readmitir, é com todas as prerrogativas de um irmão que talvez nunca tenha falhado, porque não interessa o que fez antes. Não se arrependeu, a punição foi suficiente, não alcançou seu objetivo, esquece, é daqui para frente. Essa é a readmissão que Paulo deseja para a igreja de Corinto. Então, é perdoar, mas também dar uma segunda chance. E aí vem o que tem se propagado durante um certo tempo aí nas redes sociais. Uma imagem que diz: tem gente que veio ao mundo só para testar o nosso 70 vezes 7. Realmente existe esse tipo de pessoa. Talvez a gente seja em algum momento esse tipo de pessoa para alguém, mas isso serve para essa situação também. Pastor, mas a pessoa pecou de novo. Talvez a mesma coisa. O que é que a gente faz agora com ela? Já puniu uma vez, ela disse que se arrependeu, a gente readmitiu, ela pecou de novo. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? $490? Não vou contar não. Eu não vou pegar uma folha, colocar ali na parede, fazer aqueles tracinhos para contar quantas vezes eu perdoei meu irmão, não. A ideia do 70 vezes 7 é que nós sejamos também infinitos no perdão, como Deus foi infinito no seu perdão para conosco. Ou seja, a igreja não pode desistir dos pecadores, porque o Senhor não desistiu de nós, sendo nós ainda pecadores. Então, sejam misericordiosos com esse pecador penitente, não prolonguem mais a duração do seu castigo. Ele já se arrependeu. Ou seja, o limite dessa punição é o arrependimento. Até porque nós temos duas questões que vão piorar essa punição. A gente sabe que quando alguém é exposto com algum pecado, ele vai ficar extremamente envergonhado, pelo menos se ele for crente de verdade. Se ele já tiver sido cauterizado pelo pecado na sua mente, ele não vai estar nem aí. Mas se ele for um crente verdadeiro, que o Espírito Santo ainda testifica no seu coração que é certo e que é errado, ele vai se envergonhar do que fez. Então a vergonha do pecado já é algo que machuca o coração do pecador. Ele olha para o espelho e diz: errei. Ele olha para as pessoas e ele diz: elas sabem que eu errei. Ele olha para dentro de si e diz: eu fui capaz de fazer isso. Mas existe uma segunda questão, que é a dor da rejeição. Como é que era a vida desse irmão faltoso durante a punição? Como é a vida de alguém que está em disciplina? A disciplina não é uma exclusão da igreja, primeiramente. Isso é o último caso. São pelo menos 3 passos que se passam até isso aí. Quando a gente lê Mateus 18, o irmão foi faltoso para com você, vai lá e argue ele entre você e ele mesmo. Ele não lhe ouviu, chama mais 2 ou 3 testemunhas, vai até ele e conversa de novo. Ele não ouviu, vai até a assembleia, expõe o caso e tenta resolver na coletividade. Ele não ouviu, agora lava as mãos. Mas todos os cartuchos foram gastos com aquele indivíduo. Sendo assim, eu penso que a vida daquele irmão, durante todo esse processo, e ele não chegou a ser excluído de todo, foi bastante penosa, pela rejeição daqueles que foram favoráveis à sua punição. Era mais ou menos como alguém que peca
é disciplinado numa assembleia da igreja e no domingo seguinte está lá, cultuando com os irmãos. Como ele chega lá? Com que cara ele chega lá? Com que espírito ele chega lá? Será que o coração dele está totalmente aberto para louvar o Senhor depois de tudo que aconteceu, mesmo sabendo que estava errado? A gente não pode desconsiderar isso. Ele sabe que está errado, a punição foi correta, mas como ele chega? Sob os olhares acusadores, sob a vergonha do pecado e sob a dor da rejeição. Imaginemos que alguém nessa situação facilmente pode cair em desespero e enfrentar uma dura depressão. Se a gente errar a mão na punição, a gente pode adoecer pessoas. Do mesmo jeito, se a gente errar a mão para menos na disciplina, a gente pode adoecer a igreja. Se a gente errar a mão para mais, a gente adoece a pessoa. Aí a gente não alcança o objetivo também. A gente não restaura batendo o tempo todo. A gente não restaura sufocando as possibilidades de restauração. A gente restaura tratando. Disciplina é tratamento. Leva tempo, requer esforço, trabalho coletivo. Na maioria das vezes fica nas costas do pastor, mas toda a igreja participa disso. Porque, veja, ele foi punido por orientação do pastor, com a anuência da comunidade, mas para ser readmitido, quem readmite? É a igreja. Se a igreja não abraçar, ele se sente rejeitado e ele fatalmente sairá dessa igreja para outra. Não, para o mundo, porque o ato de amor foi a disciplina, mas esse ato de amor não continuou na readmissão. A gente fala tanto em amor, e aqui vai um parênteses sobre essa questão do amor. Os irmãos sabiam que tinham que amar esse pecador, esse ofensor, disciplinando ele, só que eles tinham que amar ainda mais quando ele retornasse, porque agora eu conheço os seus defeitos. Eu espero que você, homem que está aqui, ame sua esposa como Cristo amou a igreja, desde o dia que você a conheceu, do dia que colocou a aliança no dedo dela. Só que tem uma coisa: com a convivência você vai conhecendo os defeitos, as manias, em bom nordestinês, os pantins. E aí você começa a amar apesar de. E esse amor apesar de é muito mais forte do que o amor. Por quê? Eu amo porque ele é bonito. É difícil para alguns fazer isso. Eu amo porque ele é rico. Eu amo porque ele é bem relacionado na sociedade. Eu amo porque ele é simpático, ele é educado. E eu amo apesar de ser chato. Eu amo apesar de ser preguiçoso. Esse é bem complicado. Eu amo apesar de várias coisas. Apesar dele dormir muito e eu querer aproveitar o dia. Apesar dele não gostar de praia, e por aí vai. Ou seja, para você amar apesar de algumas questões, você tem que ter uma intensidade muito maior. Você ama o irmão porque ele está aqui. A partir do momento que você sabe o pecado dele, que você tratou juntamente com toda a igreja o pecado dele, agora você ama apesar daquilo. Você tem que amar muito mais. Irmão, eu te amo, mesmo sabendo quem você é. Mesmo sabendo que você pode fazer de novo, mas eu estou orando para que você não faça. Irmãos, entendam uma coisa: orar é um dos maiores atos de amor que a gente pode ter por uma pessoa. Como é que você quer demonstrar amor pelas pessoas da sua casa? É dando uma viagem para o exterior?
É pagando um jantar bem caro no Campina Grill? Ore. De manhã, quando acordar, lembre da sua família todinha e vá orando. Você está presenteando eles naquele dia. Ao dormir, antes um pouquinho, lembre, peça um som reparador para todas as pessoas da sua família. Você estará presenteando o final de noite daquela pessoa. Alguém está sendo enviado para o campo, ore. Como é que esse homem aqui, que a gente tanto admira, chamado Paulo, que também errou muito, mas deixou um legado extenso, como é que ele fazia quando as pessoas eram separadas para o ministério? Impunha-lhe as mãos e orava. É muito mais necessário. A gente precisa de recursos, a gente precisa de materiais, mas muito mais necessário para enfrentar a realidade do campo é uma oração. E muito mais necessário num caso como esse é que a igreja inteira esteja em oração. Então, veja que se eles passassem muito mais tempo, aquele irmão não seria restaurado, pelo contrário, ele sairia. Se a gente fala bastante de amor, vamos amar, inclusive quem peca. Acho que aqui não tem ninguém que não tenha pecado. Paulo diz que entre os pecadores ele era o principal. Ele necessitava do amor dos outros, da compreensão dos outros. E ele agora pede que esses outros tenham compreensão e amor para com aquele que havia sido faltoso. E é isso que ele vai falar no versículo 8, versículo 9, quando ele diz: portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Vamos aqui fazer um pequeno exercício. Não se assustem. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: eu te amo em Cristo Jesus. Não faça isso. Não faça. Por quê? É falso. O mesmo Paulo vai falar em outra carta: o amor seja não fingido. Eu nunca vi a pessoa, mas eu digo: eu te amo em Cristo Jesus. Será que é mesmo? Será que o meu sentimento, enquanto crente, é de amar todas as pessoas que realmente invocam o nome do Senhor? O mesmo amor que eu tenho pelas pessoas aqui do Presidente Médici, eu vou ter por qualquer comunidade que eu possa um dia ir visitar? Será que é assim? A gente que se conhece, a gente que congrega junto, será que vai ter o mesmo amor com pessoas que a gente nunca viu? Mas Paulo está chamando a atenção para uma coisa: a gente congrega junto, a gente se conhece, pelo menos superficialmente. Alguns vão se conhecer um pouco mais intimamente, porque durante a semana se veem também. Mas certamente você viu algumas pessoas aqui, inclusive eu, só domingo passado. Durante a semana a gente não se encontra. Só que há algo que nos liga, que é o amor de Deus. E é o amor a Deus e a sua palavra. É por isso que a gente está aqui. Então pega esse amor a Deus e a sua palavra, e o amor à sua congregação, que é tão cara para você, e agora aplica a essa pessoa que está precisando de perdão. Reafirma isso aí. Eu imagino como seria essa pessoa voltando para a comunhão da igreja. Se ela tivesse que falar alguma coisa, não sei se sairia, mas certamente ela diria: meus irmãos, eu pequei, eu peço perdão aos irmãos, e peço que os irmãos tenham paciência comigo, porque eu sou humano, sou falho, e não garanto que não vou errar de novo, mas eu preciso do perdão e do amor de vocês. Nesse momento, pode ter certeza, dentro dele ainda existe um pouco de vergonha, e o medo da rejeição é implacável, mas a reafirmação do amor
vai começando a curar o coração daquele que se sentia assim rejeitado. E vai dando a ele a certeza de que os próximos passos vão ser um pouco menos danosos. Paulo vai exortar os coríntios a amarem de coração esse pecador arrependido. Ele deseja que a igreja, como um corpo e como membros individuais, deem atenção ao resumo do decálogo. O que resume os 10 mandamentos? Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, mas também ao próximo como a si mesmo. Por isso que eu perguntei aqui, se nós errarmos, a gente se coloca na situação, se nós errarmos, nós vamos querer perdão, nós vamos buscar uma reconciliação, nós vamos querer uma segunda chance. Reafirmar o amor é fazer com ele o que nós queríamos para nós. Até porque ninguém está imune a isso. Então o propósito da carta de Paulo é testar os membros da igreja. Ele diz aqui no versículo 9: eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Eles obedeceram na punição, mas a orientação continua. Agora, face ao arrependimento, me obedeçam também na readmissão. Então ele quer se certificar de que esses irmãos estavam conscientes quanto às questões espirituais. Em todos os momentos que aqui nós estamos proclamando a palavra de Deus, seja numa oração, num cântico, ministrando a palavra de Deus, nós estamos lidando com o destino eterno de várias e várias pessoas. A gente não está aqui fazendo algo que não é espiritual. E para assim fazer, precisamos compreender as coisas espirituais. Para disciplinar, nós não podemos agir como o homem natural, porque ele não discerne as coisas espirituais. É aqui que nós vamos ver quem de fato é espiritual. Lembre-se que nós estamos há poucos meses de quando tratamos a respeito de dons. E Paulo falava a respeito de dons, mostrando que você não é mais espiritual do que o outro, porque você tem um dom ou 2 dons, porque todos vão ter pelo menos um. Então, se é uma coisa comum, não há do que se orgulhar. Então é necessário que você entenda que pessoas espirituais são aquelas que compreendem as questões espirituais, inclusive tão delicadas quanto essa. Então ele vai expressar sua autoridade apostólica aqui no versículo 9, esperando que esses irmãos sejam conscientes e sejam obedientes tanto na administração da disciplina, como no abraçar o pecador arrependido em amor sincero. Os 2 últimos versículos para a gente já ir fechando. Versículo 10 diz: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que alguma coisa havia para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês. Versículo 11: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então Paulo quer que os coríntios tomem a frente nessa decisão. Paulo já havia perdoado o irmão. Se a gente considera a primeira ofensa sendo da mesma pessoa da segunda ofensa, olha o peso que isso vai ter. A primeira ofensa, um homem está se relacionando com a esposa de seu pai, e a igreja não está fazendo nada. Paulo vai lá e repreende, através de carta, dizendo que é importante que esse homem seja separado
para ser tratado e não pertença momentaneamente à comunhão daquela igreja. Nesse momento, aquele homem pecou primeiramente contra Deus. O seu pecado, que tanto afligia a comunidade de Corinto, era primeiramente contra Deus, mas também era contra o seu líder. Afinal de contas, Paulo passou 1 ano e meio pregando esse povo, dizendo o que deveriam e o que não deveriam fazer. Paulo deixou a palavra com aquele povo para que eles soubessem aquilo que Deus requer dos seus filhos. Ele não era só desobediente a Deus, era desobediente também às orientações daquele que o liderava. E ele pecou contra os seus irmãos porque ele quebrou a unidade do corpo de Cristo. Aí vem a segunda ofensa. Paulo vai a Corinto, é recebido de forma grosseira e é afrontado por este homem. A ofensa é pessoal, mas quando eu ofendo a um irmão, eu estou também pecando contra Deus, porque Ele não nos fez para viver em contendas, mas para viver em paz. Ele pecou contra Paulo e também pecou contra a igreja que estava ali à espera do seu arrependimento para readmiti-lo, e ele ainda não estava mostrando esse arrependimento. Então, as duas situações envolviam Paulo também. Ele era o primeiro que tinha que demonstrar que o seu coração estava livre para perdoar aquele irmão, para que assim, tomando o seu exemplo, ele dissesse aos irmãos: perdoem. Por isso que ele diz: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Não faz sentido a igreja perceber o arrependimento de alguém, querer a sua readmissão, e o pastor dizer: mas eu não quero. E enquanto eu estiver com a raiz de amargura no meu coração, ele não retorna à comunhão da igreja. Se vocês perdoam, eu também perdoo, porque na realidade Paulo já havia perdoado. Então ele diz: se vocês fazem, eu confirmo, porque eu estou no mesmo espírito perdoador que vocês. Então, como pastor deles, o apóstolo perdoa prontamente para que nada impeça a causa de Cristo. No versículo 11 ele diz: eu fiz isso, e ele ainda diz: se é que havia alguma coisa para perdoar. Ou seja, para ele não havia mais resquícios da situação, mas ele diz: se havia alguma coisa eu perdoei, e na presença de Cristo, por amor a vocês, pensando no bem da igreja. Por quê? Para que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as suas intenções. É fato que toda a situação foi causada por uma pessoa, um ser humano, e a boa parte das consequências da nossa vida são causadas por nós mesmos. Más escolhas, más companhias, más conversações, falta de dar ouvidos à palavra de Deus e fechá-los completamente para qualquer conselho dos ímpios, como diz o Salmo 1. Nós observamos muitas pessoas dizendo que Satanás tem se aproveitado da situação e tem oprimido a igreja. O que nós fizemos antes de Satanás se aproveitar disso? Ele age, nós não ignoramos as suas intenções, mas ele age com permissão. Ele não manda nas coisas, ele não tem o poder que Deus tem.
Você não queria ser crente, talvez, mas não era pelo seu querer, era pelo querer e o efetuar de Deus. Então, antes da gente abrir a boca para dizer que tudo que acontece de errado é Satanás, vamos pensar no que a gente tem feito também. Se eles não fossem obedientes na segunda parte da disciplina, Satanás aproveitaria, sim, tiraria vantagem da situação. E é tudo isso que Paulo não quer que aconteça. Os ressentimentos seriam utilizados rapidamente por Satanás para minar a força e a alegria da igreja. A saúde espiritual iria embora se ainda sobrasse qualquer pensamento a respeito do que havia acontecido. Então, se os irmãos não fossem rápidos em perdoar, Satanás seria rápido em destruir. Satanás faz com que questões mal resolvidas alimentem o espírito de animosidade que divide, que afasta os irmãos. E aí deixa eu dizer uma coisa a você: animosidade não é coisa boa, não. Nós precisamos de um espírito de ânimo, alegria, entusiasmo em servir ao Senhor conjuntamente. Animosidade é ranço, é raiva, é ódio, é amargor. Isso a gente não precisa. Esse tipo de espírito não pode estar nos nossos corações, porque é isso que Satanás vai alimentar para piorar uma situação gerada por nós. Então, a situação que começou humana pode sim se tornar totalmente diabólica. E aí, para voltar, é como a gente diz: só Jesus na causa. Mas não vamos jogar para Jesus aquilo que a gente pode evitar. Se a gente for obediente a essa palavra, a gente vai saber tratar com o faltoso e vai saber readmiti-lo no momento certo, vai compreender o seu arrependimento e não vai dar oportunidade para que Satanás tire vantagem da igreja. É assim que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja do Senhor. É quando a igreja do Senhor escuta a sua voz e segue seus passos. Finalmente, quero trazer 6 importantes aplicações nesse texto, com base nesse comentário aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes. E aí a gente vai dando contornos finais. Elas vão ter a ver com disciplina, perdão e restauração. Primeira, o pecado não tratado produz tristeza nos obreiros de Deus. Está lá no versículo 5: se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim. Paulo estava triste. O que é que traz tristeza para um obreiro de Deus? Igreja vazia? Traz. Falta de recursos? Traz. Dificuldade no trato com pessoas dentro de uma congregação? Traz. Mas nada traz mais tristeza do que ver que você se esforça incansavelmente para levar a palavra de Deus e as pessoas não ouvem, e não ouvindo não aplicam, e não aplicando se desviam do caminho correto. Nada machuca, agride, corta mais o coração de um obreiro de Deus do que ver o rebanho se dispersando, e não por falta de comida, mas por querer buscar outras coisas que não são vistas. Não pode haver paz espiritual verdadeira sem pureza. Para maiores informações sobre isso, eu indico aqui um livro do reverendo Augusto Nicodemos, é bem fininho, Mantendo a Igreja Pura. Ele toca sobre esse assunto. Quando a gente fala que não pode haver paz espiritual verdadeira sem pureza, isso vai desembocar na seguinte questão: problema na igreja não pode ser varrido para debaixo do tapete, tem que ser tratado. Não dá para empurrar com a barriga.
Porque esses problemas pequenininhos que vão sendo varridos para debaixo do tapete, eles vão começar a se multiplicar e se avolumar, e conflitos insolucionáveis podem ser gerados por isso. Segundo, o pecado não tratado produz tristeza na igreja de Deus. Ele diz: mas também em parte, para não ser demasiadamente severo, a todos vocês. Até quem estava a favor daquele ofensor ficou triste. Por quê? Porque não queria que ele fosse punido. Causou tristeza. De uma forma diferente, mas causou tristeza. O pecado não tratado produz tristeza na igreja de Deus. O pecado deprime a igreja. Nossa igreja tem um pé direito bastante alto. Mas você já entrou numa igreja com um teto semelhante, que parece que o teto está comprimindo você no chão, que você sente como se você estivesse pressionando a sua cabeça, e você não se sente à vontade por nada? Tem gente que chama de opressão, que relaciona logo com Satanás. Eu chamaria de pecado. Você sente. Quando você entra num local onde o pecado impera, você sente. E isso faz com que o teto comprima você, e você não se sinta à vontade. Por quê? Porque você ainda, com todas as dificuldades desse mundo, está tentando fugir do pecado. E Paulo fala justamente isso: fuja. Ele utiliza isso por 2 vezes nas suas cartas. Fuja. O pecado tira a força da igreja, tira a alegria da igreja, afasta a presença de Deus da igreja, torna ela frágil, vulnerável à ação do inimigo. Essa é a questão. Terceira, o pecado precisa ser confrontado e o faltoso precisa ser disciplinado. Versículo 6 diz: a punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Ou seja, ele foi disciplinado. A igreja entendeu que o pecado precisava ser confrontado e que o faltoso precisava ser disciplinado. Já é falecido, mas deixou um título de livro e uma frase bem característica. E Samitiba dizia: quem ama, educa. Todo bom professor deve ter lido em Samitiba, não Paulo Freire. E quando ele dizia quem ama, educa, quem ama, disciplina. Educação envolve disciplina, no sentido de que limites precisam ser estabelecidos e obedecidos, caso contrário, consequências danosas serão geradas. Disciplina é uma coisa boa, no sentido de punição? Não. No primeiro momento, não. Mas o seu fim é proveitoso. A disciplina é uma punição que traz cura. É o remédio amargo que traz alívio para a igreja e restauração para o faltoso, segundo Hernán Dias Lopes. Esse peso todinho vai ser dissipado com a disciplina, porque o pecado vai ser confrontado e o pecador vai ser restaurado. Restaurado o pecador, a alegria volta ao seio da igreja. Por quê? Porque a glória de Deus continuará sendo promovida pela vida daqueles irmãos. João Calvino considerava a correta aplicação da disciplina como uma das marcas da verdadeira igreja, juntamente com a correta administração dos sacramentos e a pregação fiel das Escrituras. Numa releitura e numa ampliação dessa ideia, Mark Dever, agora no século XX, coloca a disciplina como sendo uma das 9 marcas de uma igreja saudável. Quarta, o pecado traz conforto e libertação da tristeza. A disciplina alcançou, no versículo 7, o seu propósito desejado. Olha o que diz o versículo 7: agora ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo,
para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. E antes ele tinha dito que a punição tinha sido suficiente. Então aquele homem que antes afrontou Paulo, que antes insultou Paulo, agora estava quebrantado e arrependido por conta da correta administração da disciplina. A tristeza excessiva, enquanto ele não era readmitido, estava consumindo a alma dele. Frank Carver vai falar o seguinte: o objetivo da punição não era a vingança, mas sim a restauração. Então, se eles passassem do ponto, virava vingança. Até ali, restauração. O homem precisava ser reintegrado antes que a sua tristeza exagerada o levasse ao desespero, afastando ele da comunhão redentora da igreja. Quando você é disciplinado, você precisa de muita graça de Deus. Existem meios de graça. Nós estamos desfrutando de alguns meios de graça hoje pela manhã e hoje à noite também. A oração, a exposição da palavra, a comunhão dos santos, isso é meio de graça. E se eu faço com a minha atitude exagerada com que pessoas saiam da comunhão da igreja, elas perderão a oportunidade de receber meios de graça e se consertarem. Quinta, o amor deve ser ministrado aos que arrependidos se voltam para Deus. Ele diz no versículo 8: portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por Ele. O amor deve ser verbalizado, mas ele precisa ser principalmente demonstrado. A gente sabe disso. Você diz: eu amo minha esposa, eu amo minha esposa, eu amo minha esposa. Sim, vai chegar um dia que ela vai dizer, mas não demonstra. Porque talvez você fala, mas você não produz nada material que corrobore com a sua fala. Então agora eu vou começar a mandar flores para ela. É uma boa. Mas eu acho que o cuidado diário é mais importante do que as flores anuais no aniversário dela. O cuidado diário com o faltoso, a exposição da palavra diária ao faltoso, vai ser muito mais amoroso da nossa parte do que aquele momentozinho no final de ano que a gente abraça ele, aperta a mão e diz: feliz 2021, meu irmão. O amor deve ser verbalizado, mas também demonstrado. É esse amor que apaga a multidão de pecados, sara as feridas, restaura e não joga no rosto daqueles que caíram as suas fraquezas. Lembra que eu falei que ele precisa de perdão, mas também de uma segunda chance. Esqueci mesmo. Vamos caminhar daqui para frente. Eu amo você independente do que você fez, porque você já mostrou que se arrependeu. Lembre, a aplicação diz: o amor deve ser ministrado aos que arrependidos se voltam para Deus. Eu vi arrependimento, eu sei que ele se arrependeu, então não tem para que mais massacrá-lo. Pelo contrário, agora é caminhar com ele e ver também no que eu errei antes do meu cuidado com ele. Posso fazer alguma coisa melhor do que eu fiz antes? Agora é uma segunda chance para mim também, para que a próxima vez que eu exercer essa disciplina, eu saiba também conduzi-la de uma melhor forma. E última, a restauração deve ser uma atitude coletiva de toda a igreja. Versículo 10 diz: se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Ou seja, se vocês... Quem era o ofendido nesse caso? Era Paulo. Então seria o contrário: se eu perdoo, vocês devem perdoar. Mas ele diz: se vocês perdoam, eu também perdoo.
William Barclay vai dizer que a finalidade da disciplina não é tanto castigar o pecador, mas transformá-lo, conscientizá-lo. Então a restauração, a comunhão da igreja deve ser uma atitude de toda a igreja na presença de Cristo. Lá em Mateus 18 ele vai falar sobre o que for ligado na terra será ligado no céu, mas o que for desligado na terra será desligado no céu. Tem gente que usa isso para a hora da oração, né? Senhor, o que eu pedi aqui, o Senhor dá lá. Mas é contexto de disciplina. Ou seja, quem é recebido na igreja, na comunhão da igreja, está agora fazendo parte da igreja local, filiado à igreja local. Por quê? Porque ele já faz parte da igreja universal. Então uma coisa que já está confirmada aqui é confirmada também aqui. Porém, no momento que ele é desligado desta igreja por motivos justos, é porque ele também já foi desligado lá. A nossa atitude é em conformidade com a palavra de Deus, com a orientação de Deus. Então a igreja precisa estar unida tanto no processo da disciplina como na decisão da restauração. E o Kistemaker vai finalizar com essa frase: quando um pecador se arrepende, tanto a reconciliação como a reintegração ocorrem naturalmente. Então não é um processo penoso para a igreja. Depois que há arrependimento, é natural que a gente possa receber, reafirmar o amor, reintegrá-lo e caminhar novamente como se de fato nada tivesse acontecido. A única coisa que deve sobrar de todo o episódio é a experiência de que nós seguimos a palavra de Deus e crescemos enquanto comunidade, porque atendemos a nossa responsabilidade de cristãos e mantemos a igreja pura, fazendo aquilo que o Senhor manda. Não mais lembrar do que aconteceu, apenas caminhar com mais experiência, com mais intensidade, com mais amor, lembrando que o amor não encobre o erro. Trata, perdoa e reintegra. A disciplina serve para tudo isso. É difícil? Sim. Mas quem disse que a nossa vida cristã seria fácil? Ele não prometeu que teríamos um caminho fácil, mas prometeu estar todos os dias conosco. Dependamos do Senhor e tudo sairá bem.